Sob as colinas de Jerusalém, onde séculos de mistérios se acumulam, algo quebrou o silêncio. Por gerações, a tumba perdida de Salomão foi uma lenda, uma caçada insana. Mas agora, uma descoberta chocante veio à luz. Será o túmulo do rei mais sábio ou uma armadilha de 3.000 anos? Antes que a verdade volte para a escuridão, vamos desvendar o que foi encontrado e por que o mundo pode não estar pronto para encarar essa realidade. Se você é novo por aqui e gosta de desvendar o que está escondido, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma investigação do mundo restrito. A lenda da tumba perdida de Salomão. Eles diziam que era apenas um mito, até que um túnel esquecido mudou tudo. Por séculos, as pessoas procuraram sob as colinas de Jerusalém, perseguindo rumores de um rei enterrado com riquezas além da imaginação, um rei cujo nome ainda ressoa através do tempo: Salomão. O homem era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas por construir um reino tão rico e tão poderoso que deixou o mundo antigo em admiração. Salomão assumiu o poder ainda adolescente, seguindo os passos de seu pai, o rei Davi. Mas ele não apenas manteve o reino vivo, ele o transformou. O comércio explodiu, o ouro jorrou, e no centro de tudo, ele construiu o primeiro templo, uma obra-prima de 7 anos, brilhando com cedro do Líbano, painéis de ouro que capturavam o sol e pedra tão perfeitamente cortada que mal precisava de argamassa. As histórias de seus julgamentos sábios são igualmente espetaculares. Como aquela em que 2 mulheres reivindicaram o mesmo bebê, Salomão ofereceu-se para dividir a criança ao meio, não por crueldade, mas para ver quem desistiria dele. E uma o fez. Foi assim que ele encontrou a verdadeira mãe, sua verdadeira mãe. Aquele único momento o transformou em um símbolo de justiça e inteligência em todo o mundo antigo. Até a rainha de Sabá veio vê-lo, trazendo caravanas carregadas de especiarias, ouro e enigmas. Ela saiu atordoada. Salomão não apenas correspondeu às suas perguntas, mas superou todos os rumores que ela tinha ouvido sobre ele. Como você pode ver através da areia? Você quer dizer através da areia? Não, através da areia, majestade. Seu império se estendia muito além de Jerusalém. Navios navegavam para Ofir e Tarsis, terras misteriosas que alguns acreditam estarem na África ou na Índia, trazendo marfim, macacos e riquezas. No Vale de Timna, no sul de Israel, as minas de cobre que ele possuía geravam riquezas que os arqueólogos ainda estão descobrindo hoje. Mas um mistério sempre permaneceu. Onde está a tumba de Salomão? Não há marcador de pedra ou câmara, nem há nada que prove onde ele foi sepultado. Alguns juravam que deveria estar sob o monte do templo. Outros supunham cavernas secretas ou câmaras escondidas seladas por milênios. Com o tempo, a busca perdeu força com muitos becos sem saída. Há lendas demais para que a maioria dos especialistas tenha desistido. Não, é apenas o aperitivo da 4ª temporada. Temos que continuar. Mas então algo mudou. Uma descoberta, acidental ou predestinada, dependendo de quem você pergunta, abriria este antigo enigma. E o que eles encontraram não foi apenas uma tumba. Foi uma mensagem enterrada em silêncio por 3.000 anos, agora lutando para voltar à luz. A busca incansável pela tumba. Fomos levados por túneis escavados e nos foi mostrado uma das grandes maravilhas arqueológicas do mundo. Uma única rachadura na terra, mal visível após uma tempestade, mudou tudo. Por séculos, encontrar a tumba do rei Salomão parecia perseguir sombras. De cavaleiros medievais cavando sob o monte do templo, a exploradores do século XIX rasgando as colinas da Judéia, toda a busca terminava da mesma forma, vazia. Alguns saíram convencidos de que a tumba nunca existiu, enquanto outros culpavam o azar ou, pior, mapas ruins. Quando o século XXI chegou, a maioria dos especialistas havia parado de procurar completamente. Mas, recentemente, algo mudou. A doutora Emily Carter, uma arqueóloga mais conhecida por pergaminhos empoeirados do que por flashes de câmera, estava nas profundezas dos arquivos de Jerusalém quando notou algo incomum: registros fiscais da época de Salomão. Enterrada em um antigo texto hebraico, havia uma pista: pagamentos enviados para um local mantido fora dos registros, um lugar perto da cidade de Davi, um local tão bem escondido que até a história se esqueceu de que existia. A cidade de Davi é o lugar que, se você pegar uma pá e cavar, olhar debaixo da terra, o que quer que você tire do chão vai corresponder às páginas da Bíblia. Armada com tecnologia de radar que podia ver através de rocha sólida, sua equipe começou a escanear uma encosta acidentada em Silwan.
O solo revidou com calcário irregular, terra instável e atrasos constantes devido ao aumento das tensões políticas. E provocando incidentes horríveis como este no início deste mês. Mas eles persistiram dia após dia, até que a natureza interveio. Uma chuva repentina soltou a encosta, revelando uma depressão rasa na terra. Olhando para aquela abertura, havia algo estranho nela. Não pertencia ali. Abaixo daquele ponto, o radar acendeu como um batimento cardíaco, e o radar detectou túneis. Não naturais, mas feitos pelo homem e profundos. O túnel é esculpido na rocha a uma profundidade de cerca de 13 metros abaixo do solo. A equipe ficou maravilhada e a excitação atingiu como um raio. A equipe se apressou para estabilizar o local. Cada escavação era um risco. Eles também descobriram que o túnel foi construído com entradas falsas, e um único passo em falso poderia fazer com que séculos de segredos desmoronassem com a rocha. A Dra. Carter passou longas noites decifrando fragmentos de escrita antiga, juntando uma trilha deixada para confundir ladrões ou saqueadores de tumbas. Símbolos apontavam para uma entrada escondida, embora não fosse chamativa, apenas inteligente e discretamente enterrada à vista de todos. A parte principal desta estrutura ainda está escondida, precisa ser escavada. O que temos em mãos é menos de um quarto, eu diria que muito menos. Mas esse não foi o verdadeiro ponto de virada. O ponto de virada veio quando a equipe tropeçou em uma história. Um conto meio esquecido, transmitido por pastores sobre uma encosta que brilhava sob o luar. Uma parede que cintilava como estrelas. A Dra. Carter estava na beira daquela mesma colina. O chão estava úmido, suas botas afundando a cada passo. Mas algo sobre o silêncio, a maneira como as rochas permaneciam imóveis como se estivessem guardando segredos. Parecia real. Eles estavam perto. Eles podiam sentir. E logo além daquele túnel selado, atrás de uma porta intocada por milhares de anos, algo estava esperando para ser encontrado. O que eles descobriram em seguida não apenas reescreveu a história, parou-os em seus rastros. Um vislumbre da riqueza de Salomão. No momento em que o feixe da lanterna atingiu o ouro, tudo parou. Sem falar, sem respirar. Apenas o choque silencioso de perceber que não estavam mais perseguindo um mito. Eles estavam dentro dele, nas profundezas da cidade de Davi, em uma câmara selada intocada por milhares de anos. A equipe da Dra. Carter estava ombro a ombro, lanternas tremendo em suas mãos. O que eles estavam vendo não era um rumor. Não era folclore. Era um tesouro empilhado, encaixado em cantos como se estivesse esperando. Ao longo das paredes havia vasos de ouro, suas superfícies esculpidas com hebraico antigo, brilhando como se tivessem acabado de ser polidos. Uma inscrição hebraica foi descoberta durante esforços de conservação de rotina em uma antiga sinagoga no norte de Israel. A sala cheirava a tomilho, especiarias, resinas, algo terroso e doce que pairava no ar. No extremo oposto, uma menorá de 7 braços erguia-se do chão, pesada e perfeita. Suas curvas, sua base, tudo combinava com o que o primeiro templo supostamente continha. Mas esta não era uma réplica de museu. Isso era real, possivelmente original, e era apenas o começo. Onde quer que olhassem, a câmara sussurrava histórias. Fragmentos de seda desbotados, mas inconfundíveis, sugeriam rotas comerciais que se estendiam até a Índia. Delicadas esculturas de marfim falavam de negócios feitos em reinos africanos. Pequenas caixas de joias, algumas ainda fechadas, continham brincos e correntes cravejadas de esmeraldas, rubis e lápis lazuli. Um arqueólogo oprimido inclinou-se e murmurou: "Isso faz o Museu Britânico parecer um brechó." Ainda mais impressionante, um jarro de argila selado rachou, liberando um sopro de perfume, açafrão, incenso e algo cítrico. Especiarias tão frescas que parecia que o tempo tinha acabado de parar. Parecia quase perfeito demais, como se alguém tivesse planejado tudo para ser encontrado. Mas nem tudo se encaixava. Algumas peças tinham símbolos que ninguém conseguia identificar. O estilo em alguns itens parecia mais novo, ou talvez apenas diferente. Os arqueólogos envolvidos dizem que esperam continuar com a esperança de mais descobertas por vir. Poderiam pertencer a Roboão, filho de Salomão, ou a outro governante que escondeu sua riqueza ao lado de uma lenda? A excitação era real, mas a dúvida também. E em uma sala como aquela, a dúvida ecoa alto. Ainda assim, cada item, cada joia, cada escultura
contava uma história diferente, e juntos eles pintavam um quadro que parecia saído das escrituras. Mas por mais deslumbrante que fosse, a câmara parecia um trailer para algo maior. Então, a equipe se moveu com cuidado. Scanners a laser mapearam cada superfície. Nenhum artefato foi tocado sem documentação, porque um passo em falso, uma mão desajeitada, poderia apagar o que o deserto guardou por séculos. Uma descoberta, fragmentos de um pergaminho bíblico, juntamente com outras relíquias, foram encontrados em cavernas no deserto em Israel. A menorá sozinha poderia reescrever o que sabemos sobre o templo, mas ninguém estava comemorando ainda, porque sabiam que tinham vindo em busca de uma tumba. E este lugar não se parece com um, mas todos podiam sentir. Esta câmara não era o fim da história, era apenas a primeira camada, e o que estava mais fundo havia sido enterrado por um motivo. Os símbolos inexplicáveis e o conhecimento oculto. O ouro era impressionante, mas a escrita nas paredes foi isso que realmente os parou. Ainda vibrando com a Câmara do Tesouro, a equipe da Dra. Carter mudou seu foco para algo muito mais estranho. Mas escondidos com eles estavam tesouros bíblicos que Israel não via há mais de meio século. A luz da tocha revelou um aglomerado de marcações esculpidas na pedra, símbolos que não apenas decoravam as paredes, mas pareciam vibrar com significado. Bem no centro estava um selo em forma de estrela, nítido e deliberado, quase idêntico ao descrito em textos antigos como a Marca de Salomão. Não apenas o emblema de um rei, mas, segundo a lenda, uma ferramenta mágica usada para comandar espíritos. E não parou por aí. As esculturas corriam apertadas com linhas geométricas, algumas simples, outras encamadas em espirais e ângulos tão precisos que pareciam projetos. Um arqueólogo sussurrou: "Isso é matemática, mas não apenas medições do templo, isso é coisa de outro nível." Alguns símbolos mapeavam proporções, ângulos e arquitetura tão detalhados que faziam o século X a.C. parecer suspeitosamente futurista. Até a Dra. Carter brincou: "Viemos procurar uma tumba e encontramos o caderno de cálculo de Salomão. Com mais, aqui está David Campanale." Um descrevia as dimensões do templo quase palavra por palavra do livro de Primeiros Reis, mas outro era diferente, pois a linguagem se torcia. A estrutura quebrava regras. Parecia mais um enigma do que um registro. Esta tábua fazia referência a algo estranho, uma chave ligada ao conhecimento oculto. A Dra. Carter fez uma pausa. Seria um aceno para a chave mística de Salomão, um texto ligado a rituais e códigos antigos, há muito descartados como mito. Ninguém disse em voz alta, mas o pensamento estava lá. E se estas não fossem apenas instruções para construir algo? E se estivessem escondendo algo? Então alguém o viu. Um baú aninhado dentro de uma abertura escura na parede, quase despercebido. Mais ou menos do tamanho de uma bagagem de mão. Parecia pesado, selado com fechos de metal e esculpido com o mesmo símbolo de estrela da parede. Não havia dobradiças ou fechaduras óbvias. Era possível sentir o ar mudar enquanto a equipe se aglomerava. Ninguém tocou. Abrir era arriscado, muito arriscado, mas a tentação era grande. Seria aqui que Salomão guardava os verdadeiros segredos? Poderia apontar para a Arca da Aliança? Ou apenas abriria uma porta para mais perguntas? E quando pensavam que não poderia ficar mais estranho, alguém notou um detalhe nas esculturas, um que não combinava com nada que eles tinham visto até agora. Um símbolo, fora do lugar e fora do tempo. Foi quando toda a história deu uma guinada acentuada. A tempestade acadêmica. Não foi o tesouro ou a menorá que abriu o mundo. Foi uma única frase, esculpida na pedra, que soava como Salomão falando do túmulo. "Somente porque o sangue de Davi flui em suas veias, assim como nas minhas, eu lhe concedo sua vida, mas eu o bano de Israel para sempre." A equipe da Dra. Carter tinha acabado de decifrar as estranhas esculturas em forma de estrela, quando a avistaram, aninhada ao longo da parede leste da tumba, mal visível à luz da tocha. 5 linhas em hebraico antigo, suavizadas pelo tempo, mas ainda nítidas o suficiente para causar um arrepio. Lia-se: "Que a sabedoria guie minha mão como as estrelas guiam os marinheiros." Essa linha atingiu forte, não apenas porque ecoava o tom poético de Provérbios, mas porque soava pessoal, como se alguém, talvez o próprio Salomão, estivesse deixando para trás uma instrução destinada a sobreviver a séculos de silêncio. A tenda no acampamento base acendeu-se com barulho enquanto laptops apitavam.
telefones tocavam e fotos da inscrição eram enviadas por continentes. Quando o sol nasceu sobre Jerusalém, o mundo acadêmico já estava em chamas. Alguns especialistas a saudaram como a prova cabal. O estilo de escrita, a linguagem, a localização, tudo isso combinava com o reinado de Salomão. Até mesmo a datação de 970 a 931 a.C. das paredes da Câmara. Tudo bem, essa é uma das partes dos portões duplos, Monte do Templo. Também isso ainda foi para o subsolo do Monte do Templo. Eles apontaram para descobertas anteriores, a menorá, os bens comerciais, as notas arquitetônicas, e disseram que era isso, o elo perdido, o homem por trás do mito, mas nem todos estavam comprando. Os críticos entraram rapidamente, desmembrando as evidências peça por peça. Eles questionaram a autenticidade da escultura. Alguns até disseram que a redação parecia muito polida, muito perfeita. Outros notaram símbolos fracos perto da oração que pareciam persas, sugerindo que alguém séculos depois poderia tê-la esculpido para imitar a voz de Salomão. Dentro de salas de conferência e fóruns online era o caos. Professores latiam uns sobre os outros em transmissões ao vivo. Editores de periódicos atrasavam publicações para ponderar novas teorias e manchetes gritavam tudo, desde Salomão encontrado à fraude sagrada. E bem no meio de tudo, a doutora Carter permaneceu calmamente no caos. Não pretendíamos encontrar um rei, mas as pistas continuavam se acumulando. Se isso não vale a pena investigar, o que vale? Cada linha daquela inscrição parecia mais pesada agora, mais do que apenas palavras. Sugeria um rei lutando com o poder, olhando para as estrelas em busca de orientação e, possivelmente, apenas possivelmente, deixando para trás o único traço em primeira pessoa de seu governo. E meus ouvidos estão perto de sacerdotes cacarejantes e velhos murmurantes. Eu lhes mostrarei que sou rei em Israel. Mas ainda havia um problema. Se a escultura era real, então quem, ou o que, estava trancado naquela câmara final selada logo à frente? Porque o nome de Salomão pode ter gerado debate, mas o que a equipe encontraria em seguida silenciaria a todos. Compartilhe isso com um amigo que adora um bom mistério, porque esta história está apenas começando. Uma descoberta que abala crenças. Um nome esculpido na pedra desencadeou uma tempestade que se estendeu muito além da arqueologia. Apenas dias depois de decifrar aquela oração assustadora, possivelmente escrita pelo próprio Salomão, a equipe da doutora Carter tropeçou em algo ainda mais explosivo. Perto da parte de trás da câmara, sob uma fina camada de poeira, havia um novo conjunto de inscrições, hebraico antigo, cinzelado com cuidado, descrevendo uma visita real em 950 a.C. da rainha de Sabá. No momento em que traduziram o nome dela, parecia que o tempo parou, porque esta não era apenas mais uma referência bíblica. Esta era a história exata contada no livro de Primeiros Reis e no Alcorão. Salomão e Sabá, duas figuras separadas pela história, mas reverenciadas no judaísmo, cristianismo e islamismo, agora possivelmente unidas na pedra. Rabinos se amontoavam sobre pergaminhos da Torá, ímãs comparando passagens do Vesmeas-Sesse no capítulo da Surata e padres sussurrando sobre bíblias desgastadas. A escultura não apenas correspondia às escrituras, mas parecia dar vida a elas, como uma ponte feita de pedra que se estende por milênios. Mas para cada crente celebrando, um estudioso estava levantando uma sobrancelha. Alguns chamaram o momento de muito perfeito. Outros apontaram para anormalidades estilísticas na escultura, símbolos que não combinavam exatamente com o século X a.C. Poderia ter sido adicionado mais tarde, um tributo de um escriba devoto, ou pior, uma falsificação destinada a alimentar chamas religiosas. A tensão aumentou rapidamente. Painéis online se transformaram em brigas. Alguns estudiosos islâmicos argumentaram que a riqueza da tumba entrava em conflito com a forma como o Alcorão descrevia Sulaiman. Sábio, sim, mas nunca indulgente. Se você for visitar o local, verá que essas câmaras que ele encontrou foram muito danificadas. Enquanto isso, líderes políticos em Jerusalém discutiam sobre quem tinha direito ao local. As linhas religiosas, já apertadas, começaram a pulsar com um novo calor. Mas, sob o barulho, algo mais profundo se agitou, porque as esculturas implicavam mais do que uma visita real. Elas sugeriam uma aliança, comércio, diplomacia e conhecimento compartilhado entre dois gigantes antigos.
E se isso realmente aconteceu, pode significar que as histórias sagradas não são apenas espirituais, elas são históricas. Ainda assim, a pergunta permaneceu. Essas inscrições estavam dizendo a verdade ou nos dizendo o que queríamos ouvir? E quando o debate atingiu o ponto de ebulição, a equipe descobriu algo aninhado dentro de um nicho selado atrás da parede de Sabá. Não outra inscrição nem uma coroa. Algo que poderia mudar tudo novamente e não era para ser encontrado. O selo de um rei desenterrado. Não era outra escultura, não era um pergaminho. Era algo menor, mas mais pesado do que todos os outros. Dobrado no canto da câmara, atrás de uma mesa de pedra rachada que ninguém tocava há séculos, jazia um anel de ouro, grosso, sólido e inconfundivelmente real. À primeira vista, parecia apenas mais um ornamento enterrado. Mas então a luz o pegou. Esculpida na face do anel estava uma estrela de 6 pontas. Agora este não era um símbolo moderno tirado da bandeira de hoje. Este era áspero, esculpido à mão e antigo, mas tinha semelhança suficiente com a estrela de Davi para parar a sala inteira. Testes de laboratório confirmariam mais tarde. A metalurgia se alinhava perfeitamente com o século X a.C. Mas mesmo antes disso, os sussurros começaram. Seria este o anel de Salomão? Seu selo real, o mesmo que pode ter carimbado pacotes comerciais com a Fenícia, cartas para Sabá, decretos que moldaram o reino de Israel? Então, eles perceberam que este não era apenas um anel, era uma assinatura. Ainda assim, a cautela se instalou. Alguns especialistas alertaram que anéis semelhantes haviam surgido no século VIII a.C., principalmente ligados ao rei Ezequias. A estrela de Davi não era amplamente conhecida até muito mais tarde na tradição judaica. Então, isso foi um acaso? Uma herança de família? Ou Salomão havia adotado o símbolo muito antes de a história registrá-lo? Imagine a equipe, curvada sobre microscópios, escaneando as bordas do selo com precisão a laser. Cada sulco, cada arranhão foi debatido como se contivesse a resposta para tudo. Essas estruturas antigas se destacam como marcos fantasmagóricos do passado. Eles são história verdadeira. Manuseá-lo também não era brincadeira. Microferramentas, caixas com oxigênio controlado, dias de limpeza sem nunca realmente tocar na coisa. Um sopro errado e poderia desmoronar, mas o risco valeu a pena. Porque se este anel realmente pertencia a Salomão, poderia ser o primeiro elo direto entre sua mão e o mundo que ele governou. E assim que a equipe começou a acreditar que havia encontrado a joia da coroa do local, eles ouviram algo. Um eco fraco, como se a pedra estivesse se movendo, ou algo se agitando, porque logo atrás do local de descanso do selo, havia outra parede e atrás disso, bem, ninguém estava pronto para o que encontrariam em seguida. Ecos da música de Salomão. Logo atrás da parede que continha o selo de ouro, eles encontraram uma canção. A arqueologia desvendou o enigma de como e por que essas maravilhas foram construídas. À primeira vista, parecia mais escrita esculpida na pedra. Mas quando a poeira baixou e suas lanternas varreram a superfície, o padrão se destacou. Marcas repetidas, espaçamento rítmico e pequenos símbolos que pareciam menos palavras e mais som. A Dra. Carter inclinou-se, apertando os olhos. Ela sussurrou para sua equipe. Estas não são orações, são notas. A equipe congelou. Naquela parede de calcário frio enterrada por 3.000 anos, estava o que parecia ser uma partitura musical. E não qualquer música. Esta era complexa, em camadas e esculpida com símbolos ligados a instrumentos antigos como harpas, liras e talvez até flautas. Uma marcação se assemelhava claramente à harpa de 10 cordas ligada ao rei Davi. E de acordo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 25, Salomão havia herdado não apenas um trono, mas uma sinfonia. Fora da Câmara, historiadores da música já estavam debatendo o que estavam vendo. Alguns disseram que o estilo combinava com as primeiras tradições hebraicas. Outros alegaram que parecia suspeitosamente babilônico. Os babilônios decidem conquistar Jerusalém. Sim, ele se revoltou contra Nabucodonosor. Má jogada. Muito avançado e muito limpo para ser da época de Salomão. De volta ao local, um dos estagiários tocou as marcações em uma réplica de harpa. Foi rude e hesitante, mas algo sobre o padrão deu arrepios a todos. Estas não eram apenas notas, eram instruções para a adoração. Ainda assim, a excitação veio com a dúvida.
Essas esculturas eram autênticas, das quais muitas partes foram descobertas fora das muralhas da cidade. Poderiam ser de um governante posterior tentando honrar ou imitar a corte de Salomão? Algumas marcações tinham um toque persa, outras eram impossíveis de datar com clareza. Mas, independentemente da origem, o efeito foi o mesmo. Por um momento, a tumba não parecia um túmulo, parecia viva. As inscrições foram escaneadas com lasers e registradas com cuidado microscópico. Um toque errado, um sopro muito perto, e séculos de música poderiam desaparecer. Mas nem o risco conseguiu impedir a equipe de perseguir o som. E quando a última nota desapareceu, a câmara teve mais uma surpresa. Aninhada logo abaixo da partitura esculpida, selada na parede. Não era música, nem um mapa, e apontava para algum lugar ainda mais profundo. Talvez a verdade, a própria tumba. Se apenas essas pedras pudessem falar, que coro triunfante fariam anunciando a vinda do rei? O rei ainda espera. É realmente aqui que Salomão foi enterrado? Depois de todos os anéis de ouro, melodias antigas e inscrições do templo, aqui está a parte que ninguém esperava. Eles ainda não encontraram o corpo de Salomão, nem de perto. Apesar do burburinho nas mídias sociais e daquelas manchetes ofegantes alegando que a tumba de Salomão foi descoberta, a verdade é mais obscura. Sim, a câmara era real. Os artefatos, inegáveis. E os arqueólogos dizem que ainda não encontraram metade do que pode estar enterrado aqui. Tudo apontava para o século X a.C., a época de Salomão. Mas não era um local de sepultamento, pelo menos não ainda. Dentro daquela tenda fora da cidade de Davi, a doutora Carter e sua equipe estavam cercadas por mapas, tábuas e todos os tipos de scanners conhecidos pela arqueologia. O que eles encontraram pode ter sido um arquivo real, talvez até um santuário particular, mas não havia sarcófago, nem esqueleto, nem máscara mortuária real, apenas legados de um rei e uma trilha que continua escorregando por entre seus dedos. Ainda assim, os sinais eram difíceis de ignorar. As menorás, as esculturas de harpa, as inscrições da rainha de Sabá e o selo de ouro, todos gritavam Salomão. Mas sem um corpo é como encontrar a coroa sem o rei. Isso não impediu a especulação, no entanto. Alguns especialistas insistiram que a tumba estava perto, apenas mais profunda. Outros alertaram que toda a história poderia ser uma obra-prima de simbolismo, a vida de Salomão lembrada, mas não fisicamente preservada. E enquanto cavamos no solo, nos conectamos com Deus e uns com os outros, eu acho, de uma forma muito importante. Scans de IA do local, ainda rigidamente restritos devido à sensibilidade religiosa de Jerusalém, revelaram algo mais profundo. Espaços vazios, linhas geométricas sob o leito rochoso e possivelmente mais câmaras. Ou possivelmente nada. Mas eles não podiam cavar. Ainda não. Depois de tudo que vimos no ouro, os símbolos arcanos, a música de um tempo esquecido, a pergunta que fica é: o rei Salomão ainda espera? Agora eu quero saber a sua opinião, a opinião de quem faz parte do mundo restrito. Isso é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater essa teoria. E se você gostou dessa jornada pelas profundezas da história, deixe o seu like. E compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que adora um mistério sombrio. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo Segredo do Mundo Restrito.